Olá, amigos, estamos de volta com a leitura do belíssimo poema épico Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Faremos a leitura hoje das estrofes 10, 11, 12 e creio que 13. Antes, todavia, de ler essas estrofes, eu quero mostrar a vocês algumas edições muito curiosas que eu tenho aqui na minha biblioteca dessa obra. Bom, eu tenho lido essa edição da Imprensa Nacional de Lisboa, é a que eu tenho usado, né? Tem uma bela encadernação, eu acrescentei aqui algumas fitas de cetim para fazer a marcação, ela tem uma pintura avermelhada na parte superior do miolo, não tem um acabamento de corte bem feito, é curioso isso, torna o livro um pouco diferente, bonito. É uma edição tipográfica, feita em tipografia, né? Toda marcada, porque obviamente antes de iniciar a nossa aula, eu estudo, releio, verifico o sentido histórico de algumas palavras, consulto dicionários especializados, faço aqui ou dicionário de mitologia, e faço as minhas anotações para orientar a leitura. Destaco alguns aspectos mais importantes, que precisam ser lidos com mais ênfase, ou com mais volume, mais intensidade, por fazer parte da ideia principal, e assim por diante. Eu tenho a minha técnica de fazer as minhas anotações, né? Bom, eu quero mostrar este livro curioso chamado As Armas dos Lusíadas. Aliás, Nos Lusíadas. É uma edição em capa dura, formato 8, da editora Alfa. É uma edição impressa em algum canto de Portugal. Ela está publicada com a grafia do português lusitano, né? Uma edição de Lisboa. E, obviamente, ela é muito bem ilustrada, porque é uma edição que mostra as diferentes armas que Camões menciona ao longo do poema. É, portanto, uma obra curiosa, porque fala de instrumentos bélicos do passado português. Muitas dessas armas nós não conhecemos, ou não temos no Brasil, mesmo nos museus militares. Então é uma edição, uma obra curiosa de apoio, de compreensão do texto, né? Esta é uma edição brasileira que foi feita, é o que nós chamamos de edição facsimilar. Facsimilar vem de facsímile, que quer dizer feito igual, né? É igual à primeira edição de 1572. Então toda edição facsimilar tem essa característica de reproduzir a letra, o texto, a disposição, tal como está na primeira edição da obra, ok? Como Os Lusíadas são um poema muito importante para os países da lusofonia, sempre que existe algum aniversário, por exemplo, um bicentenário, centenário, sesquicentenário, tricentenário, né? A obra foi publicada em 1572, portanto tem aí 450, fará 452 anos, né? Agora em 2024. Então, sempre que há algum aniversário importante, os governos e algumas universidades fazem, e algumas instituições, né, fazem edições comemorativas. Aí vocês me perguntam, professor, o senhor disse na primeira aula que o senhor tem 108 edições diferentes dos Lusíadas. Por que isso? Porque, embora o texto seja um só em todas elas, embora a obra seja a mesma em todas, cada uma delas tem algum aspecto diferente. Uma tem um prefácio de um grande especialista, outra tem um prefácio de um outro grande especialista e um pós-fácio de um especialista de grandeza quase equivalente à do autor do prefácio. Uma terceira tem notas de rodapé, com explicações sobre os aspectos mitológicos citados na obra. Uma quarta ou quinta tem o mapa do caminho, da rota de navegação feita por Vasco da Gama. Outra tem um estudo sobre os aspectos dessa viagem. Fala como aconteceu, quantos dias durou, quais foram os maiores problemas, como é que o escorbuto matou os marinheiros, quantos morreram na ida, quantos morreram na volta, quantas eram as naus, quais eram os instrumentos de navegação que eles tinham. Enfim, cada edição tem o seu valor.
Uma outra tem o seu valor pelo fato de ser uma edição assinada por alguém, autografada pelo editor, autografada pelo prefaciador, autografada pelo organizador. Às vezes a edição tem algum aspecto, algum tipo de estudo valorosíssimo que só ela teve, né? Porque foi ela que contratou ou convidou aquele estudioso a publicar aquele texto, aquele artigo. Enfim, essa edição aqui, por exemplo, ela é curiosa, ela tem uma capa impressa em couro de carneiro, com o mapa mundi aberto, e aqui ela tem a rota do Vasco da Gama na capa, já de início na capa. Ela tem também aqui, quase no meio da edição, o mapa mundi, de novo, com a rota da navegação. Essa edição tem inúmeras curiosidades, inúmeras. Então, eu as compro pelas características particulares e pelo quanto cada uma delas vai contribuir com o meu entendimento da obra, né? Eu havia mostrado esta edição aqui, a primeira edição facsimilar, né? Foi produzida pela Xerox do Brasil e em consórcio com a Academia Brasileira de Letras, esta edição mais moderna daquela. Por um acaso, eu tenho 3 exemplares diferentes, e um dos exemplares raros é este, que vem envolto numa caixa de madeira, aqui, com o selo da Academia Brasileira de Letras, uma caixa de madeira com a edição dentro. Viram? Essa edição que está aqui dentro é idêntica a esta outra aqui que está cá fora. Então são 2 edições iguais, com a diferença de que esta tem a caixa de madeira, e isso é mais raro, mais difícil de encontrar. E ainda tenho esta outra, que é uma segunda versão dessa aqui. Ó. Vejam como a diferença de volume é maior, estão vendo? Esta tem mais elementos do que esta. Bom, vejam que bela edição, que primor de edição, né? Em capa dura de couro, com a cruz de Portugal, linda, né? Também com acabamento requintado. E é uma edição de 1931, é nova essa edição aqui, né? Eu tenho edições muito antigas aqui, olha, também é uma edição facsimilar, viram? Uma edição facsímile, feito igual ao original. E ela tem estudos introdutórios. Aqui, ó. Por exemplo, está falando da gramática presente nos Lusíadas, né? Cada uma delas tem aqueles aspectos que provocaram em mim algum tipo de interesse. Esta grande aqui, vejam só. Esta é uma edição muito curiosa, vejam. Cada estrofe dessa edição foi escrita à mão por algum estudioso português, alguém de destaque, algum varão assinalado de Portugal. Estão vendo? Tem 4 estrofes aí, cada uma delas com uma letra diferente, né? Uma edição rara, cara. Esta edição aqui, por exemplo, uma edição francesa de 1700, uma edição em 3 volumes, de 1768, uma edição francesa. Vejam só. E ela é uma edição em prosa, conta toda a história, porque é uma narrativa, né? O poema épico é uma narração de feitos. Conta toda a história em prosa e não em verso. Para algumas pessoas é mais fácil compreender a prosa, mas há uma perda dos elementos estéticos, né? O belo do poema está nele ser poema e ter aquela estrutura melódica que a gente já percebeu, né? Então essa é a edição de 1768. Tem edição aqui de 1600, tem edição de 1900, de 1800, tem de diferentes países, idades, com diferentes características. Vejam, por exemplo, esta, também uma edição portuguesa, da Verbo, e o volume que traz os Lusíadas é um volume com ilustrações de obras conhecidas, obras clássicas, pintores renomados de Portugal. Vejam, um suposto retrato de Camões, né, de corpo inteiro.
Aqui começa as primeiras estrofes do primeiro canto. E sempre tem uma pequena ilustração na página anterior, ao início de cada canto, e ao longo dos cantos aparece de vez em quando alguma outra ilustração em bico de pena, como é o caso dessa aqui. Existem muitas edições ilustradas muito bonitas, como é o caso desta. Esta está desmontada porque eu a desmontei para ela ser digitalizada pelo arquivo digital da Fundação Casa de Rui Barbosa, na época em que eu fui diretor lá. É uma edição muito bonita. Vejam aqui, eu peguei algumas páginas. Cada folha tem o seu conjunto de... Cada página tem o seu conjunto de iluminuras, cada uma mais linda do que a outra, explorando diferentes cores, vejam só que lindeza, com diferentes temas. E em todas elas aparece a palavra Lusíada, como vocês estão vendo aí, né? Aqui, ó. Lusíadas. Viram? Aqui. Bom, então, essa é a capa da edição. Eu tenho duas edições iguais, por isso eu desmontei uma sem dor no coração. Vejam esta que bonita também. Quem quiser ver essas edições, aqui no Rio de Janeiro, né, no Gabinete de Português de Leitura, todas essas edições que eu tenho, tem também lá. Vocês vão encontrar todas elas lá. Caso queiram vê-las pessoalmente, poderão. Mas esta particularmente só é grande, ela não tem nada de muito especial, a não ser algumas ilustrações. É isso. Ao longo das aulas eu vou mostrando outras para vocês verem, tá? E outros elementos curiosos. Bom, então nós tínhamos lido as 3 primeiras estrofes que mostravam a exposição do tema. Isso está lá na aula 2. Depois vimos a dedicatória. Paramos na dedicatória a Dom Sebastião e notamos que nela havia uma construção muito poética para elevar os valores de Portugal, elevar o valor de Dom Sebastião e pôr diante dele os Lusíadas. Afinal, como nós já vimos, a Igreja Católica era durante muitos séculos, na Idade Média, ela foi praticamente a única financiadora das obras de arte, de um modo geral, arquitetura, música, pintura, escultura, literatura, ciências. Mas, final da Idade Média, início do Renascimento, os nobres passaram também a depositar fortunas, a financiar com seus recursos próprios, né? Com seus próprios recursos, grandes artistas. E os reis também faziam isso, os imperadores, os duques. O Camões esperava que Dom Sebastião apoiasse a obra, esperava receber dele algum tipo de prêmio e de fato recebeu uma pensão, uma espécie de aposentadoria com a qual ele sobreviveu até os últimos dias. E então, neste ponto, na estrofe 10, que eu lerei com certo sacrifício aqui, diz o seguinte: vereis, quem vereis? Vós, Dom Sebastião, vereis amor da pátria, não movido de prêmio vil, mas alto e quase eterno, que não é prêmio vil ser conhecido por um pregão do ninho meu paterno. Ora, qual é o ninho meu paterno? O meu ninho paterno é a minha pátria. Então, não há nada de mal, não há nada de vil em ser conhecido por um pregão meu feito do e para o meu ninho paterno, para a minha pátria. O pregão, obviamente, é o canto, os Lusíadas, né? Ouvi. Olha, esse verbo é o verbo ouvir no imperativo flexionado para vós. Ouvi vós, né? Que não vereis com vãs façanhas fantásticas, fingidas, mentirosas. Vejam só, ouvis, se vós prestardes atenção neste poema, percebereis, né, vós,
é que esta não é uma obra de vã façanha. Esta obra não canta feitos vãos, façanhas vãs, nem fantásticas, ou seja, nenhuma invencionice de caráter de sentido fantástico, nenhum fingimento, né? Não fingidas, não mentirosas. E aí ele completa: louvar os vossos como nas estranhas musas do engrandecer-se desejosas. Então reparem, ele pede ao Dom Sebastião que ouça, e detalhe, olha, o senhor não vai ouvir vãs façanhas mentirosas, não. Não como nas musas estranhas, ou seja, nas musas, aquelas inspiradas por musas de outros territórios, de outros povos, estrangeiras, não é? De engrandecer-se, desejosa de engrandecer-se. Ou seja, outras obras de outros países, de outros autores, querendo engrandecer aquilo que de fato não é grande, não é? As verdadeiras vossas são tamanhas que excedem as sonhadas fabulosas, que excedem Rodamonte e o vão Rugeiro, excedem Orlando, ainda que fora verdadeiro. Então veja só, se o senhor prestar atenção nesta obra, o senhor perceberá que as façanhas contadas aqui não só são grandiosas, mas são verdadeiras, diferentes daquelas criadas por outros escritores, como os daqueles personagens que ele citou aqui. Ele cita 3 personagens, né? Ele cita Rodamonte, que é de uma obra chamada Orlando Innamorato, né? De um poeta de nome Boiardo. Ele cita também o Rugeiro, que é personagem, também de uma ficção, de uma obra chamada Orlando Furioso, de Ariosto. E cita, por fim, um outro Orlando, né, que na verdade como em francês é Roland. Então, Chanson de Roland, poema do fim do século XI. Então, quando ele faz essa comparação, ele diz assim: veja só, o que está aqui é verdade, está sob forma de poesia, está construída numa estrutura de musicalidade, mas é verdade, é verdadeiro, é o vosso povo, são os feitos do vosso povo, não como nas obras ficcionais de Ariosto, da canção desse cancioneiro, da canção de Roland, né, do século XI, e não como o Orlando Innamorato de Boiardo. Então, é uma maneira de dizer, de sobrelevar ou de elevar a obra que ele apresenta a Dom Sebastião. Na próxima estrofe diz assim: por estes, a gente tem a tendência de, numa primeira interpretação, achar que por estes versos, não, por estes heróis, por estes protagonistas, estes 3, né, que foram citados. Por estes vos darei um Nuno Fero. Então vejam só, ele cita um general querido dos portugueses, um general de vigor, de história, de coragem, histórico de demonstração de coragem do século XIV. Então, ele diz assim: em troca destes da ficção, né, vos darei um Nuno Fero, que fez ao rei e ao reino tal serviço. Então veja bem, nós portugueses temos os nossos heróis de verdade, e eu cantarei as histórias deles, né, as façanhas, os grandes feitos deles. Ou um Egas e um Dom Fuás, que de Homero a cítara, para eles só cobiço. Então, eles são tão vigorosos, eles foram tão grandiosos, que eu cobiço para eles o canto, a cítara, né? Tão melodiosa quanto a de Homero, ok? Pois pelos 12 pares dar-vos quero os 12 da Inglaterra e o seu magriço. Veja bem isso, hein? Tem um episódio da história de Portugal em que 12 cavaleiros ingleses ofenderam mulheres portuguesas. 12 portugueses foram até a Inglaterra para vingar, né? Para, obviamente, honrar
aquela desonra feita às mulheres portuguesas. E o Magriço era um dos 12 cavaleiros, ok? Então, ele diz assim: pois pelos 12 pares dar-vos quero os 12 de Inglaterra e o seu Magriço. Dou-vos também aquele ilustre Gama. O Gama é o Vasco da Gama, que é protagonista deste poema épico, grande navegador, né? Cuja façanha está contada aqui. Aquele ilustre Gama que para si de Enéas toma a fama. Então, ele toma para si a fama de Enéas, o Vasco da Gama. Em outras palavras, ele faz referência a autores e personagens de outras obras literárias para colocar os Lusíadas ao lado como obra de maior qualidade, de maior vigor, como obra de maior valor. Ok? Então, continuando na próxima estrofe, que já é a 13ª. Diz assim: pois se a troco de Carlos, rei da França, o Carlos Magno, ou de César, né, o Caio Júlio César, imperador de Roma, pois se a troco de Carlos, rei da França, ou de César, quereis igual memória, vede o primeiro Afonso, Dom Afonso Henriques de Portugal, cuja lança escura faz qualquer estranha glória, Então, a lança de Dom Afonso Henriques é mais pujante, mais forte que as dos demais, né? Deixou com a grande e próspera vitória, e aquele que o seu reino a segurança deixou, aquele que o seu reino a segurança deixou é Dom João I, tá? Com a grande e próspera vitória. Outro João, né, Dom João II, outro Joane, invicto cavaleiro, o 4º e 5º Afonsos e o 3º. Então ele faz uma listinha aqui de homens assinalados. Lembram-se que ele começa a obra dizendo as armas e os barões assinalados? Ele está lembrando isso a Dom Sebastião. Lembrando que o próprio Dom Sebastião era um homem muito amado, muito querido pelos portugueses, pelo modo com que reinava, pelo modo com que mostrava força contra os inimigos e humanidade para com os seus súditos, né, os seus reinados. Tanto no Portugal continental quanto no Portugal ultramarino. Bom, então ficamos por aqui e já teremos aí uma folga amanhã, sábado e domingo. Na segunda recomeçamos lendo um número um pouco maior de estrofes. Acho que é provável que façamos a leitura de 5 ou 6 estrofes. E aí nós vamos chegar no ponto em que o eu lírico nos apresenta o Concílio dos Deuses, que é um ponto ápice da obra, um ponto importante da obra que precisamos, para o qual precisamos pôr, ou sobre o qual precisamos pôr a nossa atenção. Tá bem? Um grande abraço a todos, até segunda-feira com mais episódios dos Lusíadas. A partir do final da semana que vem, eu criarei uma playlist e colocarei todas essas gravações na sequência. Teremos uma playlist do canto 1º, uma playlist do canto 2º até o final, que é o 10º canto. Espero que vocês estejam gostando, espero que tenham paciência e que acompanhem essa leitura, que é um primor da nossa língua e da nossa cultura. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe sempre vocês e suas famílias. Até segunda.